Amém. Glória a Deus, gente. Quem está feliz aí? Amém. Glória a Deus. Calor abençoado. Amém, gente? Amém. Da sua boca não sai reclamação de calor. Você agradece. Amém? O amém. O amém vai diminuir, né? Glória a Deus, gente. Vamos para a palavra? Vamos para o nosso ensinamento? Quem está feliz aí com aquilo que nós temos aprendido ao longo dessas semanas? Quem está sendo abençoado aí por essas ministrações? Glória a Jesus. Então hoje nós vamos dar continuidade à série, que vocês já sabem bem. Vamos falar da 8ª casa, né, as 12 casas que Jesus visitou. Estaremos na 8ª hoje, a casa de Zaqueu. Casa de Zaqueu. Quem já viu a história de Zaqueu aí em algum momento? Ou a ministração, ou a pregação sobre a vida de Zaqueu aí? Deixa eu ver. Amém, a maioria. Então você já conhece a história de Zaqueu. Isso é bom, porque assim nós vamos levar agora um lugar de profundidade e do que a palavra tem para falar ao nosso coração. Amém, gente? Amém. Então feche seus olhos, eu quero orar por você, porque nessa igreja a gente ora muito. Que aí é o Senhor que vai ministrar no nosso coração. Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Pai, nós colocamos diante do Senhor, eu me coloco diante do Senhor e do teu altar, Senhor. Pai, eu coloco essa tua igreja, Pai, a igreja é tua. Essa igreja não é do Ryan, é do Mateus, não, essa igreja é do Senhor, Pai. Eu oro para que você fique à vontade, Espírito Santo, para vir ministrar o nosso coração. Mas não só ministrar, mas transformar o nosso coração. Pai, todos nós vamos sair daqui transformados, impactados, curados, libertos, salvos, Pai, cheios das suas palavras, prontos para viver uma semana extraordinária na sua presença. Porque quando a presença do Espírito Santo chega, algo tem que acontecer. Quando a presença de Jesus chega na casa, algo vai acontecer. E a presença do Senhor está aqui, meu irmão. Eu creio que o Senhor fará algo sobre você e através de você. Existe uma geração esperando por aquilo que você carrega para ser abençoado. E nós te louvamos, Senhor, porque aqui você irá despertar chamados. Irá despertar os homens e as mulheres para aquilo que eles são chamados, seus ofícios, Senhor, para viver realidades sobrenaturais diárias. Nós consagramos, Senhor, porque sabemos que um homem vai falar nessa manhã, mas escutaremos só a tua voz, Espírito Santo. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Amém. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 19. Lucas 19. Nós vamos ler a partir do verso 1. Lucas 19, a partir do verso 1. Quem achou, fala amém. Amém. Quem não achou, fala assim, me espera aí. Vou esperar. Um encorajamento, um conselho para todos vocês, principalmente você que já é membro da Tables, Igreja Tables. Eu te encorajo a você a trazer a sua Bíblia de papel. Por quê, pastor? Porque pessoas morreram para aquilo que está hoje nas nossas mãos. Pastor, eu tenho no telemóvel. Eu também. Mas é importante nós conseguirmos construir uma cultura saudável onde nós zelamos por aquilo que homens e mulheres pagaram preço. E a gente criando esse hábito, você vai transformar pessoas a olhar para você. Pô, mas eu só estou andando com a Bíblia? Não, é uma cultura. Porque eu lembro de muitas pessoas onde eu via, gente, às vezes eu estava perdido, angustiado, e olhava só de olhar para aquela pessoa, eu via a presença do Senhor sobre ele, e eu via algo vindo sobre a minha vida. Então, mais do que carregar uma Bíblia, é você estar carregando o próprio Cristo junto com você. Então a gente precisa honrar aquilo que muitos homens e mulheres fizeram para que hoje nós tivéssemos acesso. Gente, são milhares e milhares de pessoas que morreram por esse livro. Então algo, no mínimo, a gente tem que zelar. Pastor, eu não tenho uma Bíblia física, então você vai me procurar no final que a gente vai dar um jeito de arrumar uma Bíblia para você. Amém, gente? Amém. A desculpa pode ficar com você. Se você quer, vem até mim, até a pastora Bia, que nós vamos dar um jeito. Eu dou um jeito. Nem que seja lá na Lagoinha Lisboa, porque às vezes a gente possa não ter aqui, que nós já encomendamos com o Alexandre, trouxemos, demora um pouco para chegar do Brasil, nem que a gente compre de lá. Mas eu faço questão, eu compro para você. Eu tiro do meu bolso para poder comprar para você. Mas você não vai ficar sem Bíblia. Amém? Mas aí é com você, daquilo que você quer carregar para a sua vida e construir hábitos saudáveis. Quem quer construir hábitos saudáveis aí? Então nós iremos zelar pela palavra de Deus. Amém, gente? Aqui é tudo encorajamento. O que você vai fazer, aí fica com você. Eu trago a responsabilidade agora, porque nós estamos falando com adultos. Amém, gente? Amém. Chegou aí em Lucas 19? Sim. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu. Repita comigo, havia ali um homem rico. Havia ali um homem rico. Chamado Zaqueu. Chamado Zaqueu. Chefe dos publicanos. Chefe dos publicanos. Muito bom. Verso 3 diz assim, ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da
multidão. Então, além dele ser pequeno, existiam pessoas que tinham uma resistência para ele chegar até Jesus. Então, tem duas coisas importantes aí nesse verso 3. 4. Assim correu adiante e subiu uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Repita comigo, Zaqueu, Zaqueu, desça desça depressa. depressa. Zaqueu, Zaqueu, desça desça depressa. depressa. Porque hoje preciso ficar na sua casa, Zaqueu. Então, ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. 7. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Olha os fariseus aí, ó. Ele se hospedou na casa de um pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Repita comigo, devolverei Devolverei 4 vezes 4 vezes mais. mais. Devolverei Devolverei 4 vezes mais. E ele continua, verso 9. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este é o homem também que é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Glória a Deus por isso. Gente, nós estamos diante de um cenário aqui muito bom para nós aprofundarmos de um homem que era excluído da sociedade. Quando nós olhamos para aquilo que nós falamos semana passada, nós falamos de uma casa que Jesus tinha o prazer de estar naquela casa. Mas pastor, então as outras ele não tinha? Tinha. Só que a diferença que nós entendemos na semana passada na casa de Marta, Maria e Lázaro, é que esses 3, que estavam recepcionando Jesus, não queriam nada de Jesus, só queria a presença. E nós entendemos a diferença da 7ª casa até as outras 6, que os outros sempre desejavam algo de Jesus. Só que esses 3 não, esses 3, primeiramente, eu quero Jesus na minha casa. Por quê? Porque eu quero ele, porque ele é importante para mim. E nós entendemos que essa importância, muitas das vezes, é deixado na caminhada ou no início por você não ter sido ensinado da forma certa. Porque a presença de Jesus, gente, é a coisa mais importante que você pode ter na sua vida. Eu vou repetir de novo. A presença de Jesus é a coisa mais importante que você pode ter na sua vida. Se você vai ainda adquirir algum bem, aleluia, glória a Deus, não é a coisa mais importante. Se você tem algo muito importante para você, família, bens, materiais, maravilhoso, Jesus seja glorificado por isso, porque ele também te concedeu, mas não é mais importante que Jesus. Porque Jesus, primeiramente, deve ou deveria ser a coisa mais importante na nossa vida. Porque se Jesus, ele não é a coisa mais importante na sua vida, você é condicionado na sua vida a viver de acordo com as realidades naturais. E aí você está com um grande problema na sua vida. Porque você só vai ficar bem quando você ter. Quem está me entendendo? Enquanto você não tiver aquilo, aquele emprego, aquele ordenado, aquela família, aquela casa, aquele carro do ano, você sempre vai ficar condicionado às realidades naturais. É por isso que no Sermão da Montanha ele fala: eu olho para os montes, da onde vem o nosso socorro. Seu socorro não vem da sua casa, seu socorro vem do alto. Mas a sua casa não deixa de ser importante. Quem está me entendendo? Amém. Então eu não menosprezo quem está do meu lado, pelo contrário, eu só entendo qual que é o lugar de privilégio. Eu só entendo quem que é o primeiro. Porque isso está relatado desde o início da história da humanidade. Gente. Os primeiros filhos de Adão e Eva, chamados Abel e Caim, já relata isso para nós. E aí esses 2 personagens vai lá para o Novo Testamento em Hebreus capítulo 11, chamada Galeria dos Heróis da Fé. Eu amo a Galeria dos Heróis da Fé. Quem gosta dessa história aí da Galeria dos Heróis da Fé? Gente, mas toda vez que eu leio essa história, Mateus, lendo, eu fico indignado. Porque eu tenho as pessoas especiais que olham para a palavra e falam assim, cara, esse aqui é um homem de fé. Essa mulher aqui é uma mulher de fé. Mas quando ele começa relatando os primeiros, ele fala qual que é o padrão de fé. A fé é a certeza das coisas que não se esperam, mas os fatos das coisas que não se veem. Então ele estabelece teoricamente a fé. E depois ele vai usar mais de 35 versículos fé prática através de homens que viveram sobre a fé. E aí ele começa com o primeiro, Abel. Como Abel? Cadê Abraão, o pai da fé? Cadê Moisés,
um dos maiores líderes da história e considerado hoje lá em Israel um dos grandes. Cadê Débora? Cadê Esté? Abel. Porque ele era um homem de atitude. Ele era um homem que colocava a primeira parte como o melhor para o Senhor. E geralmente, gente, talvez se você não aprendeu isso quando eu ensinei sobre fundamentos da fé aqui nessa igreja, quando você se posiciona como Abel, pode ficar tranquilo que os Caíns vão se levantar na sua vida. Não estou entendendo ainda. Caim, o seu irmão, matou Abel porque Abel deu a sua melhor parte para o Senhor e Caim deu o resto. Então, quando você se levanta para poder servir o Senhor com o melhor, quando você se levanta para entregar uma oferta boa, quando você se entrega e serve ao Senhor com fervor, não só na igreja, mas na sua casa, cuidando da sua casa, cuidando da sua família, porque servir ao Senhor, gente, isso daqui é uma parte, tá? É uma porcentagem, e pequena. Agora, a sua casa, o seu trabalho, tudo que está nas suas mãos hoje, deve ser como um aroma suave chegando às narinas dos céus, que você está cuidando daquilo com excelência. Isso é adoração. Você sabia que a primeira palavra adoração a aparecer na Bíblia, que nós colocamos na teologia como primeira menção, sabe o que significa adoração? Sacrifício. Porque a primeira vez que essa palavra adoração foi relatada na Bíblia foi no sacrifício de Abraão com seu filho Isaque. Abraão, preste uma adoração para mim, porque ele queria ver o coração de Abraão. Então, quando eu olho para a vida desses homens, eu vejo fé, eu vejo entrega, eu vejo fé. Quando eu olho para Lázaro, Maria e Marta, eu vejo primeira parte, Jesus é o mais importante. Aí, quando eu venho para Zaqueu, Zaqueu era um homem odiado da sociedade. Zaqueu era um homem que ninguém gostava de ter perto. Na verdade, se tivesse perto, a gente queria matá-lo. Essa era a realidade e a perspectiva quando eu olhava para a vida de Zaqueu. Zaqueu, ele é conhecido como o chefe dos publicanos, não é mesmo? A gente vai vendo sobre... Eu vou até colocar aqui, deixa eu ver. Não, já pulei. Aqui. Primeiro, ele está na cidade de Jericó. Gente, Jericó, alguém lembra? Antigo Testamento, a realidade de Jericó? Quem lembra aí daquela musiquinha? Se você já serviu no Kids, ou se você é da velha guarda aí na igreja, você vai saber. Vem lutar com Josué em Jericó. Vai lá, vai lá. Vem com Josué lutar em Jericó. E as muralhas ruins. Então foi o lugar onde Deus mostrou que nenhuma fortaleza resiste à presença. É nesse mesmo ambiente que Zaqueu morava. Só que Jericó, gente, não é só onde as muralhas caíram, não. Era um lugar comercial, de passagem e estratégico para se enriquecer. Então é propício para que publicanos, ou seja, judeus que servem ao Império Romano, viverem. Porque são locais apropriados para poder se enriquecer naturalmente. Então era intencional que Zaqueu morava em Jericó. Porque ele queria ter o melhor. Só que, gente, publicano, ele não simplesmente cobra dos judeus. Ele vai extorquir os judeus. Então ele está falando de uma pessoa que está extorquindo o seu próprio povo. É por isso que ele era tão odiado. E nós estamos falando do Império Romano, onde ele governava aquela província. O que é província? É onde eles têm um ambiente, um local, onde eles governam toda a região. Eles têm um lugar de comando, porque Roma queria ser o centro do mundo. Não conseguiram, mas tentaram. É por isso que alguns de vocês usam aquela expressão, aquele jargão, que como é que fala? Todos os caminhos levam a Roma. Porque trouxe esse jargão até mesmo da perspectiva de que eles tentaram estabelecer a linguagem, né, tudo, mas nós sabemos pela história que isso não ocorreu. Então, o próprio Zaqueu, ele está morando num ambiente propício para poder ser rico, mas propício melhor ainda para extorquir as pessoas. Então, gente, ninguém gostava do cara. Provavelmente, nem as pessoas que trabalhavam para ele, inclusive Mateus, talvez tinham uma boa relação com ele. Porque quando nós falamos de pessoas que vão extorquir outras, eu não sei se você se deparou com pessoas assim na vida, mas essas pessoas assim não são muito agradáveis, não. Essas pessoas não são muito legais de ficar perto, não. Essas pessoas, elas maltratam, essas pessoas, elas não têm filtro, essas pessoas, elas abusam. Era nessa perspectiva que nós podemos olhar para a vida de Zaqueu. Zaqueu como chefe. Ele não era só um publicano, ele era o chefe. Ou seja, esse cara tinha muito dinheiro. Muito dinheiro que fez o seu próprio povo sangrar. E às vezes, gente, a gente tem pessoas à nossa volta que estão fazendo outros sangrarem. Talvez eu e você já fomos essa pessoa também. Não vamos isentar, falar do outro é fácil, né?
Mas a gente se colocar também no pacote, e aí que, não, eu sempre fiz o bem. Já viu aquelas pessoas que falam assim, pastor, eu conheço uma pessoa, ela é boa, ela cuida da saúde, ela não maltrata seus filhos, ela cuida muito bem de seus filhos, melhor que muita gente da igreja. Ela trabalha bonitinho, ela treina 6 vezes na semana. Ela tira tempo com seus filhos, ela cuida dos seus filhos, ela faz tudo certinho. Só não tem Jesus, Mateus. Não tem nada. Glória a Deus que ele faz tudo isso. Mas ele só não tem o principal, quem vai levar ele para a eternidade. Então, quando nós começamos a olhar para essas perspectivas do politicamente correto, que o mundo vai colocando dentro dos nossos ouvidos e que faz parte depois do nosso coração, se torna a nossa realidade de vida, gente. Só que Zaqueu, quando ele está se deparando dentro desse lugar, ele está em um trajeto. Jesus, ele está fazendo uma transição. Ele está indo em direção à morte dele para a cruz, ou seja, para Jerusalém. Só que ele falou, eu preciso passar em Jericó, porque lá eu vou encontrar com o homem. Quando você lê o capítulo 18 vai falar de um cego. São os últimos versículos. Você pegar desde o verso 35 até o final do capítulo 18, vai falar de um cego. Um cego que clamava por Jesus. Clamava pela cura de Jesus. Então nós estamos diante de uma pessoa fisicamente cega e nós estamos no capítulo 19 diante de um homem que tinha tudo, mas era cego espiritualmente. Um contraste legal, né? Um contraste interessante. Porque, gente, tudo que Jesus faz tem propósito. Então ele vai estabelecendo padrões e princípios para que nós compreendamos o que ele quer fazer. Porque aí tem muito mais revelação. Quem está me entendendo? Amém. Então Zaqueu, ele traz essa perspectiva de que ele era um chefe publicano, ele extorquia as pessoas, só que a gente lê o texto, ele desejava a presença de Jesus. O público ao redor dele, tinha os discípulos, tinha a multidão, tinha as pessoas que viu a cura do cego e começaram a acompanhar Jesus. Quem viu a cura falou, opa, eu deixo atrás dele que eu quero também. Então tem muita gente atrás de Jesus. Tem muitas pessoas querendo o que Jesus pode dar para eles. Lembra? Jesus pode me dar, eu vou até ele. Eu quero minha cura, eu quero meu milagre. E Jesus, como Deus, está vendo o coração de todo mundo, não tá? Até dos discípulos. Os discípulos, alguns tentando proteger Jesus, como se fosse um guarda, né? Como Jesus precisasse de um guarda, né, gente? Se um Deus precisasse de um guarda, né? Já viu um Deus precisando de guarda? Guarda-costas? Só que a realidade humana, eu vi os discípulos ali tentando guardar, Zebedeu, né? Treinou a vida toda para poder fazer isso. Não, ninguém toca Jesus. Aí vem um homem, esse homem chamado Zaqueu. Então vamos entender agora, com profundidade, aquilo que aconteceu ao longo desse texto. Zaqueu era rico, mas estava perdido. Quando a gente olha do verso 1 ao verso 3, Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Então nós temos 3 características importantes. Ele era rico, o seu nome era Zaqueu, e ele era chefe dos publicanos. Agora eu quero trazer uma reflexão a respeito do nome dele para você. É bem provável que as pessoas que trabalhavam para ele ou que ele extorquia não chamavam ele de Zaqueu. Porque Zaqueu significa justo, limpo. Que contraste doido, né? Quando você começa a entender o texto, né? Eu parei, quando eu cheguei nessa parte, eu falei, para tudo, Senhor. Tá errado. Justo, limpo? Não. Já tá errado aqui. Porque ele era aquele que extorquia. Ele fazia o povo sangrar. E não era qualquer povo, era o povo dele. Eu fico imaginando Mateus, gente. Porque aqui os 12, a tribo já estava formada já. E Mateus era um publicano. Pensa ele ficar lembrando do passado, talvez de realidades que ele teve que se deparar com Zaqueu, porque é o chefe. Realidades difíceis, ele lembrando. Zaqueu. Essa hora vai chegar, Zaqueu. Porque, gente, a nossa carnalidade humana, a gente não quer o bem do outro. Uma pessoa sem Jesus, ou uma pessoa que não é guiada pelo Espírito Santo, vamos colocar isso daqui também que é importante, ela não quer o bem das pessoas. Pastor, não é assim também não. Você quer o bem das pessoas até uma coisa apertar o seu calo e ser mais importante para você. Porque enquanto não aperta, você faz, você ajuda, você coopera. Mas se alguma coisa que vai colocar a sua vida em xeque, ficar desconfortável, você para na hora de fazer o que tem que ser feito. Agora, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, guiado pela vontade soberana de Deus, você faz ao contrário. Você gostando da pessoa ou não, conhecendo a pessoa ou não, você sempre vai abrir mão. Porque ele escolhe viver o princípio e não o que ele quer. E viver, gente, pelas nossas emoções e vontades, elas sempre vão ser condizentes ao seu ego. A você ser o centro.
a você ser sempre a pessoa mais importante do mundo. A sua dor sempre é maior. As suas questões são sempre maiores. E aí a gente não consegue olhar para o nosso irmão. Porque se a sua dor é maior, como que você vai conseguir ajudar alguém? Porque você sempre vai extrematizar aquilo que é pequeno, a sua dor fica grande. É ou não é? Zaqueu. Ele estava passando. E ele entendeu que ele poderia ver Jesus. Porque se nós entendemos que Jesus está passando, Jesus era conhecido. Nós já estamos praticamente indo para o fim do ministério dele. Ele falou assim, ele está atravessando a cidade. Então eu tenho um desejo de querer encontrar Jesus. Talvez, gente, eu e você, vem para cá, mas sem desejo nenhum de encontrar com Jesus. Quando você está vindo para cá, para a igreja, quer o lugar, quer o encontro. Ah, pastor, mas eu encontro Jesus todo dia, ele mora dentro de mim. Sim, gente, mas aqui é a reunião dos santos. Aqui é a reunião dos salvos. Aqui é o lugar, é o campo de treinamento. Aqui não é o jogo, aqui é o campo de treinamento. O jogo é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. São todos os dias da sua vida. Porque a maior parte do tempo da sua vida que você passa é no seu trabalho. Não é nem em casa, é no seu trabalho. Nós estávamos falando na quarta-feira, falando sobre o nosso comportamento sobre o trabalho. Talvez eu possa até repetir na quarta-feira, Espírito Santo direcionar, de tão relevante é esse assunto. E tanta dificuldade que nós enfrentamos no nosso trabalho e nós não sabemos lidar com os nossos coleguinhas. É ou não é, gente? Ó, só o amém da minha pastora aqui que deu, ó, tá vendo? Porque não é fácil. Mas é um ambiente que a gente passa mais tempo e é onde nós deveríamos saber mais se comportar. Eu já falei, gente, ser crente aqui é moleza demais. Eu consigo ser crente aqui e ninguém vê talvez alguma coisa errada que eu esteja fazendo e que o Senhor precisa tratar meu coração. Porque aqui você consegue. Aqui a gente já tem uma linguagem. Opa, eu vou para a igreja. Até a sua roupa para a igreja é diferente. A sua fala é diferente, porque, queira ou não, gente, já é cultural. Eu não estou falando para você ser falso. Eu estou falando que nós precisamos ser condizentes às nossas perspectivas e posturas em todo lugar. A mesma postura, isso nós conversamos muito e procuramos aprender e melhorar todo dia. O mesmo comportamento que eu tenho no meu trabalho é o mesmo que eu tenho que ter aqui na igreja. Então a mesma alegria e o sorriso que você coloca aqui, você tem que colocar no seu trabalho. Só que talvez você não está fazendo isso. Você só chega emburrado. A pessoa chegou, olha o crente aí emburrado. Já te deu um título ainda, olha o crente emburrado aí. Olha o que vai na igreja aí, mas todo dia está desanimado. Dá preguiça só de ficar perto dele. Então tá atravessando. Opa, eu vou encontrar com ele. Porque ele entendeu, porque se ele vai passar por ali, eu vou encontrar com ele. E olha, você tá vindo aqui encontrar com Jesus. O seu coração ele precisa mudar sim. Amém. Eu procuro e nós procuramos, e isso é um jogo e é um lugar de troca com a família, onde nós vamos aprendendo com a maturidade. Tem dia que eu não tomar, eu falo assim, ó, nós vamos pra igreja, vai desse jeito? Gente, eu vou ser vulnerável para vocês aprenderem que saber que isso é real. Vamos desse jeito para a igreja? Vamos ensinar dessa forma? Vamos orar e declarar sobre as pessoas dessa forma? Então vamos ajustar aqui. E aí o trajeto é o quê? É diferente. Peraí, vamos alinhando, vamos orando. Porque quando você começa a orar, você não lembra de problemas. É ou não é? Você começa a orar, Senhor, muito obrigado. Quando você já solta o obrigado, Satanás já ficou com a ira de você, com a raiva que você entendeu o princípio. Peraí, eu não vou ser governado pela minha raiva. Eu não vou ser governado pelas minhas emoções. Então Zaqueu, ele está falando assim, ele vai passar aqui, então eu vou encontrar com ele. Quando você vier para a igreja, quando você for para uma comunidade de fé, que um dia Deus possa te transicionar para algum momento, vá com alegria. Amém. Chegue com alegria. Chegue com prazer. Mas também não vem só para a igreja, não. Vá para o seu trabalho assim. Muito bom. Anda nas ruas dessa forma. Pastor, todo dia eu tenho que andar assim? Meu irmão, vai ter dia que vai ser difícil. Só que aí você não é governado mais pelas suas emoções, você é governado pelo Espírito Santo de Deus. Amém. E o Espírito Santo, ele é paz, ele é alegria, ele é abundância, ele transborda, mas a gente não esquece que ele mora com a gente, né? O Jesus faz morada em nós, mas às vezes eu esqueço que ele faz morada em nós. Então é isso que nós temos que lembrar. Nós estamos ceiando aqui agora. Lembra, igreja, que eu vou morrer e que eu vou voltar. Já morreu, gente. Ele está voltando. É tempo de urgência. É tempo de nós alcançarmos. É tempo de nós alcançarmos mais vidas e mais pessoas. Posso ser muito sincero aqui contigo, como eu sou na minha vida inteira com vocês? Vocês vão falar amém, mas eu vou falar assim mesmo. A responsabilidade dessa igreja crescer não é do pastor. A responsabilidade da igreja crescer é do corpo. O meu papel é cuidar de vocês. O papel da pastora Bia é cuidar de vocês. Os próximos pastores é cuidar de vocês. Por quê? Porque se vocês estão bem, vocês conseguem fazer tudo. Se você não está bem, eu nem vou deixar você servir. Nós vamos entender o caso.
a realidade. Por isso que nosso treinamento é de membros e voluntários. Você já está habilitado para servir, mas não quer dizer que você vai servir. E aí, por isso que a gente zela, que é o coração da nossa igreja, discipulado. Porque aí eu entendo sua realidade. Você não está realmente ok para poder servir. Aí a gente direciona. Se você vai querer submeter ou não, aí já é outra conversa. Porque aí também, né, ninguém é obrigado aqui na nada. A gente ensina, a gente aponta o caminho. A gente busca trazer o melhor. Então, gente, a igreja crescer, entenda. Cada cadeira que você vê vazia aqui nessa igreja, entenda. Poxa, se eu tivesse convidado aquele irmãozinho, se eu tivesse jejuado por aquele irmãozinho, será que ele estaria aqui? Se eu tivesse falado com antecedência e não na hora do culto, será que ele estaria aqui? Posso falar, gente? Porque a nossa responsabilidade é fazer com que outras pessoas conheçam o Senhor que você conhece. Amém. E eles não sofram a condenação eterna, assim como vai ser Satanás e aqueles que não reconheceram Jesus. Jesus está voltando e é tempo de urgência. Sim. E nós precisamos ter a consciência que não tem a ver só com as nossas questões, os nossos problemas. Deus se importa, Ele está muito interessado em poder cooperar com a sua vida, mas Ele está mais interessado ainda em usar a sua vida totalmente limitada para alcançar o perdido. Amém, aleluia. Muito bom. João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu para todo aquele que nele não, mas tem a vida. Então a responsabilidade é nossa, meus irmãos. O nosso coração ele tem que pulsar para entender essa realidade. Sim. Havia ali um homem chamado rico, Zaqueu, chefe dos publicanos, traidor do povo judeu, explorador financeiro, um pecador, pessoas impuras para uma comunidade ali religiosa. Era esse homem que esse nunca pode pisar na igreja. A religião ia falar assim, esse homem não pode pisar na igreja não. É por isso que a graça é maravilhosa. Que a graça fala assim, qual que é o pior? Eu não quero o melhor não, eu não quero o bom, eu não quero aquele que tá de boa com tudo. Não. Esse aí é são. Eu quero qual que é o pior? Qual que é o que já maltratou mais? Qual que é o que está precisando mais? É ele que eu vou usar. Esse é o escândalo da graça. São duas pessoas sendo crucificadas ao lado de Jesus. Um debocha, um retrata a humanidade. O outro fala, Jesus, só se for possível mesmo. Só se tiver como mesmo. Lembra de mim? Ah, meu irmão. Eu fico imaginando esse cara chegando no céu. Meu irmão. Porque no céu vai ter presença, sabia disso? Nós chamamos isso de galardão na Bíblia. Tudo que você prega, anuncia, que você alcança, que você ora, que você gasta o preço com o reino. Por isso que a sua vida ela tem que exalar Cristo. Você vai ter presente. Você vai ter galardão. E eu creio que aqui, todos nós aqui da nossa igreja, que vai ter muito presente, hein? Yes. Quando chegar a sua vez lá, o próximo, se o outro irmãozinho é daqui da igreja, porque você vai lembrar, gente, você não vai ter amnésia quando chegar no céu, não. Só que elas vão ser totalmente sem maldade, pureza. Não vai ter maldade nenhuma. Então é difícil até mesmo dimensionar como que vai ser, porque pensa, a gente tem a realidade de Adão ainda em nós, que a gente tem que matar todo dia. Por isso que a gente busca o Senhor. Aí vai ter um irmãozinho lá atrás de você na fila. Vai falar assim, fulano de tal. Quando você vê o irmãozinho, você pode sentar que vai demorar, porque a bênção vai ser grande, meu irmão. A sua bênção vai ser grande. Eu não escutei nenhum amém. Tá tudo amém. Certo. Tudo que eu falo de bom, você fica olhando para mim. Assim. Mas vai ser bênção. E aí vem Zaqueu. Ele, verso 3, ele queria ver quem era Jesus. Mas, sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Porque, gente, é lei da semeadura, não é mesmo? Eu planto, eu colho. Esse cara, ele fez mal praticamente quase toda a vida dele. A Bíblia não fala se foi toda a vida, mas eu imagino que sim, porque foi o único lugar de encontro com Jesus foi agora. Então, esse homem, ele maltratava. Então, as pessoas que eram condenadas falaram assim, agora é minha hora da vingança. Chegou minha hora. Esse cara quer ver Jesus, mas ele é baixo. Ele tinha um poder, mas agora o poder dele não vale de nada. Ele sabendo também da sua realidade. Porque Zaqueu sabia da sua realidade. Um homem mau tem duas condições. Ele já sabe da sua consciência, mas ele não muda. Ou ele já sabe da sua consciência e fica por aquilo mesmo. Porque ele é anestesiado por aquela realidade. São pessoas que se acostumam com o pecado. São pessoas que se acostumam com a pornografia. Continua. Existe esse nível, viu?
Pessoas que pecam, o Espírito Santo fala assim, para, não continua, não faça isso, não vai aí, cuidado, abre mão da internet por um tempo para você não ficar pior e tal. A gente vai continuando, você vai ficando anestesiado, aquilo se torna um novo normal da sua vida. E aí é um grande problema para a pessoa, porque você vai falar com a pessoa, é a mesma coisa que você vai falar para um bêbado. Você não pode beber. Mas eu não bebo. Você vai falar uma pessoa que fuma desde de novo? Você não pode fumar porque não é bom para sua saúde. O quê? Eu não fumo. Só 2 caixas por dia. Você falar para uma pessoa que ela já é tomada por aquilo, gente, é complicado. Aí mesmo é a intervenção do Espírito Santo sobre a vida dela. Zaqueu, ele entendia a sua realidade impura, podre. Mas ele falou assim, eu não quero saber. Eu vou dar o meu jeito para encontrar Jesus. Porque quando a gente quer algo, a gente faz acontecer, não é mesmo? Sim. Zaqueu, ele fez acontecer. Eu sei que o povo não vai deixar eu chegar até Jesus, mas eu vou dar o meu jeito para poder chegar perto dele. Que se ele diz quem ele é, que curou aquele cego, que encontrou com o jovem rico, capítulo 18, ele encontra com o jovem rico. Quem lembra do jovem rico? É um homem que tinha tudo, mas não tinha nada. É um homem que seguia a lei, mas o mais importante, o dinheiro dele era governado pelo dinheiro. O coração dele era governado pelo dinheiro. Aí vem Zaqueu. Não queria apenas um milagre, ele queria descobrir quem era Jesus. Se nós tivermos o coração de Zaqueu só nesse momento aqui, sem continuar, de querer, desejar, a palavra fala desejo. Pensa aí quando você deseja aquela comida, que aí vai ficar fácil você saber. Sabe aquela comida que você gosta? Tô com vontade de comer essa comida aqui. Agora pega esse desejo bom, coloca no desejo de buscar Jesus. Ele tinha desejo da presença. E sabe o que acontece conosco na caminhada? A gente perde o desejo. A gente vai no automático. A gente só vem para cumprir tabela. Ah, hoje é meu dia da escala. Ah, eu tenho que ir na igreja, né? Domingo. Ah, eu tenho que ir no small group, né? Ah, eu tenho que ir na sala de oração. Querido, não tem problema você ter ainda essa reação, porque essa é a realidade de Adão. Está mostrando que você tem a essência de Adão, que você tem que matar ela. Isso só não pode mais governar quem você é. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu seria, assim, totalmente torto ou chulo com vocês de falar assim, não, você não pode nem pensar nisso. Não, gente, essa não é a realidade de ninguém aqui, nem minha. Você vai pensar assim, agora não pode mais te governar, isso não pode mais governar o seu coração e as suas decisões. Amém. Porque vai ter semanas que vai ser difíceis mesmo, vai ter semana que você não vai querer estar aqui. Já teve várias vezes que eu ia estar... Sabe aquela palavra que talvez você foi muito abençoado por ela? Não queria nem estar aqui. Olha que interessante. Olha o contraste, né? E você não sabia disso. E está sabendo agora. Porque as minhas emoções não determinam mais quem o Mateus é. Quem determina é a palavra de Deus e pronto, acabou. Eu escolho o que tem que ser feito diante da palavra e me submeto a ela e é isso, gente. Enquanto nós ficarmos nessa conversa, discussão e tal, gente, eu coloquei ontem e eu faço questão de trazer para vocês como pastor, as pessoas discutindo, deve mudar o jogo do Brasil, deve mudar o horário, deve fazer... É brincadeira. Ninguém está falando sobre a briga para buscar os órfãos e as viúvas. Ninguém está falando da briga, da discussão para poder alcançar os estrangeiros. Ninguém está falando de adoção das pessoas que estão... Ninguém está falando. Mas falar se muda o jogo ou não, todo mundo quer falar. Sabe qual eram as pessoas que mais criticavam e ficavam como fiscal de Jesus? Os que levaram ele para a cruz. Tá cheio de fiscal na igreja. Gente, tem discussões que não é para você entrar, não. Nem tudo tem que ser discutido, não. Tem coisas que você tem que silenciar e deixar. Jesus não respondia tudo, não. As pessoas perguntavam para ele. A própria palavra fala, quando ele chegou diante de Pilatos perguntando, era a hora dele ser solto. E esse é o cara que eles estão falando mesmo? Ele já tinha apanhado a primeira leva. Fico imaginando o rosto marcado, a coroa de espinhos, e ele olhando com aqueles olhos. Eu não sei nem como é que Pilatos olhou para os olhos dele, né? Porque imagina você olhando para Jesus. Ai, Jesus, as cenas são maravilhosas, eu sou muito visual. Fico imaginando ali, Barrabás olhando para ele, Barrabás olhando. Inclusive, a pessoa que fez o filme, que encenou Barrabás, no filme, esse cara se converteu por conta da cena do filme quando olhou para Jesus. Fica a dica aí. Jesus, gente, olha para Pilatos. Você é isso mesmo que eles estão falando? Aí, Isaías responde. Ele é levado para o meio do matadouro em silêncio. Você não tem que responder tudo, não. Porque sabe por quê? Porque Deus é o seu juiz. Deus é a sua justiça. Deus sabe o que você está enfrentando. Se você está sendo fiel, meu irmão, fique em paz. Deus sabe daquilo que você está passando. Ele é aquele que vai te justificar. Sabe por quê, gente? A realidade humana aqui é limitada.
Os juízes, eles vão ser usados sim, mas eles são limitados, eles vão falhar. Então que nós venhamos entender e olhar para esse coração. Ele queria ver Jesus, ele tinha desejo de ver Jesus. Quem está me entendendo? Vamos continuar aqui. Zaqueu sobe. Ele era rico, mas estava... não passou não, perdão. Agora foi. Zaqueu sobe para ver, mas Jesus o chama para descer. Porque quando você está indo desejando Jesus, Jesus já te viu. Enquanto você está querendo Jesus, porque ele vê o coração. Então ele já sabe o seu coração. Quando tem desejo, ele fala assim, eu já te vi, Zaqueu, fica em paz, eu já te vi. O que ele diz? Assim, correu adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Ele correu, ele se adiantou, ele subiu. Gente, nós estamos falando de um homem que tinha uma dignidade ali a não ser exposta. Mas o desejo dele era tão a presença, ele queria tanto Jesus, que ele não se importava mais com a reputação dele. Ele só queria a presença. Amém. Quando a gente fala aqui, por exemplo, talvez, tá, gente? É só uma suposição. Talvez você está incomodado porque eu estou suando, talvez você nem consiga prestar atenção. Eu não estou nem aí para você e nem para as que as pessoas acham, porque a minha dignidade, eu quero dar o meu melhor para o meu Senhor. E às vezes você é parado porque você está pensando o que as pessoas vão falar sobre você. Amo vocês, tá, gente? Amo todos vocês. A gente para a nossa vida demais por conta da nossa dignidade, achar que as pessoas têm que achar, têm que aprovar. A sua aprovação está em Cristo. A sua aprovação vem do alto, não vem das pessoas. Não deixe mais nada parar os projetos que Deus tem para a sua vida por conta de aprovação. Você não consegue, você não pode, você não tem dinheiro, você não é... Deus falou, querido, seja fiel, Ele vai fazer. Ele é o maior interessado em fazer você prosperar nessa terra e prosperar não é só dinheiro. É ter alegria na sua mesa da sua casa, é ter prazer em estar na sua casa, mas também é ter prazer no seu trabalho, é ter alegria por onde você está. Eu estou andando de autocarro, eu não tenho carro ainda, eu tenho prazer porque eu tenho saúde. Só que a gente acha que a gente vai ter alegria só quando ter algo e conquistar. Isso é vazio, isso é mundano, isso é vago. Quando eu conquistar, glorifica a Deus, devolva a glória para Ele, porque Ele te deu. Somos só mordomos, gente. Só cuidamos daquilo que Deus nos concedeu. O Senhor ele está pronto para poder estabelecer na sua vida. Só que se seu coração ele não estiver inclinado da forma certa, ele não pode colocar na sua mão. Muito bom. Porque ele vai feri-lo. Ou seja, ferir os princípios, a palavra é ele mesmo. Ele não pode. Aí o que vai acontecer? Geralmente, a gente vai tentar pela nossa força. O que vai acontecer? Frustração. E frustração, aí, para voltar, demora. Então existe um lugar que o Senhor ele está nos chamando. Gente, ele correu, ele foi adiante, ele subiu, né? Ele subiu sobre essa figueira brava, mas subiu com propósito. Eu quero ver Jesus. Eu quero estar com Jesus. Eu quero ver um pouquinho de quem ele é, porque se eu não vou ter acesso, pelo menos eu quero ver quem ele é, porque talvez, né? Assim como aquela mulher que tocou no meio daquela multidão, quem sabe? Quem sabe se eu tocar? Quem sabe se eu chegar pertinho dele? Quem sabe se eu estiver perto dessa presença? Porque, gente, tem pessoas que até sobem na vida, mas depois esquece de Jesus. Esse homem, ele já estava no alto nas finanças, mas ele queria a presença. Às vezes, gente, eu e você não crescemos, não temos aquilo que temos orado, porque Jesus sabe do seu coração e sabe que ele vai te perder. E é por isso que ele está lapidando o seu coração e o meu coração, para que nós sejamos aptos para chegarmos no topo e não mudar nada no nosso coração. O caráter e a conduta continuam a mesma. Porque eu sou o mesmo quando eu não tinha, eu sou o mesmo quando eu tiver. O meu coração ainda continua servindo ao meu rei. O meu coração continua fazendo o meu melhor para o meu Senhor. Aí você não é mais refém de opiniões. Aí você não mais é refém das acusações do passado. Aí você não é mais refém dos traumas do passado que talvez esteja te paralisando. E eu declaro sobre a sua vida que não te pare mais. Amém. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Se você foi abusado, seja livre disso em nome de Jesus. Se você está preso a um pecado de estimação, seja livre no nome de Jesus. Eu sei que não é fácil, porque eu já fiquei preso durante anos. Eu oro para que você seja livre disso e não há mais condenação sobre a sua mente e você possa avançar na sua vida, dar testemunhos do Deus vivo, que Ele é real,
que cura seu coração, que restaura o seu coração e nada mais para aquilo que Deus tem para a sua vida. Gente, as pessoas não vão entender o que Deus vai fazer na sua vida. Amém. Pode pegar todos os exemplos, a Bíblia é cheia de exemplos para poder nos mostrar isso, gente. Como que você pega um pescador que não sabia nem ler e escrever e coloca como aquele que pregou e mais de 3 mil pessoas se convertem no início da igreja primitiva? Qual o sentido lógico? Não tem lógica. Como que você pega Noé para construir uma arca ao longo de 100 anos? Num período que nunca tinha chovido, ele nem sabia o que era chuva. Não tem lógica. Como que você pega Abraão, um cara velho fisicamente, e fala que você vai ter o filho que vai ser o da promessa, que vai ser da linhagem de Jesus? Que loucura! As pessoas não vão entender o que Deus vai fazer na sua vida, porque Deus entregou para você e não para eles. Aí você quer que as pessoas entendam aquilo que Deus entregou para você. Novamente, refém das emoções, refém das opiniões. Não vão entender. É por isso também que você tem que filtrar até com quem você conta. Muito bom. Aquelas que você acha que está com você, não está. É difícil escutar isso, mas eu preciso falar como pastor para vocês. Cuidado para quem você está contando que Deus está entregando para você. Tem pessoas que cooperam, tem pessoas que atrapalham. E Deus está trazendo cooperadores para a sua vida agora. Amém. É por isso que nós estamos falando da visita de Deus na nossa casa. Essa é a primeira coisa que você tem que ter. Talvez você tenha um irmãozinho aqui que está do seu lado, você não tem contato com ele, talvez ele pode ser o cooperador do projeto de Deus na sua vida, mas porque você não conversa, você perde o avanço. E aí você vai tentar na sua força. Porque, gente, Deus não fez ninguém para andar sozinho. Deus está filtrando as suas amizades nessa série. Deus está filtrando quem entra na sua casa e quem não entra. Deus está filtrando quem você deve convidar na sua casa. Já perceberam que tem pregações que eu falo, cuidado, não leva essa pessoa. E tem outros que falam assim, convida essa pessoa. Porque é você aprender a andar com o Espírito Santo e saber quem você chama e quem não chama. Para que vidas sejam abençoadas através de você. Zaqueu subia, falou assim, eu não quero saber. Eu vou subir na vida, mas meu coração continua o mesmo. Eu aprendi com o que o apóstolo Paulo mesmo falou. Eu sei o que é ter miséria. E eu sei o que é ter fartura. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Não muda. Eu sou o mesmo. Meu coração é o mesmo. Meu coração vai continuar exalando Cristo. Se eu for rico financeiramente, vai ser para exaltar Cristo. Vai ser para revelar quem Cristo é. Eu vou participar ativamente de missionários, manter eles no campo. Eu vou participar ativamente de cooperar com empreendedores para abrir a sua empresa, seus negócios. Eu vou participar ativamente para as implantações da Igreja Tables. Você não está aqui à toa não, queridão. Se Deus te levantar é para um propósito. Porque você já é abençoado. Isso que é chamado de mais que vencedor. Você já tem, você não precisa. Você já tem. Aí quem vai estar perto de você vai receber da bênção que você tem. É por isso que nós somos mais que abençoados. Porque vidas são abençoadas através do que você carrega. As pessoas vão pegar a rebarba de você. Ô, eu vou andar com aquele ali, porque aquele ali, meu irmão, o que ele faz prospera, onde toca, mas a Bíblia já te fala, aonde colocar a planta dos seus pés, ali será dado como herança. Aquilo que você tocar, ó, vai ser abençoado. Você tem que ser assim, meu irmão. Eu vou chegar no lugar assim, ó. Em nome de Jesus, eu pertenço a mim, eu vou pisando, aqui é me dado como herança. Quando eu cheguei aqui em Cascais, eu comecei a andar. Eu não cheguei a falar muito com a minha esposa, mas eu comecei a andar. Porque sabe Eu a correr. Ia correr. Porque, mas você não sabia esse sentido, mas eu vou explicar agora. É porque colega, né, gente? Ela não fica para trás. Você é maravilhosa. Até esqueci o que ia falar. Tava andando em Cascais. Tava andando na zona de Cascais. E andando nessa terra, gente, a Bíblia tem um sentido para o andar. Com propósito. Tomada de território. Toda vez que você anda com propósito na região, é tomada de território. Vou pegar um exemplo claro para vocês. Povo de Israel. Deus poderia pegar o Egito, o povo no Egito, e fazer um teletransporte? Deus é Deus. Ele poderia ou não poderia, gente? Quantas coisas que ele fez? Ele poderia ou não poderia? Tá claro, tô falando loucura aqui. Ele poderia pegar o povo... Não, gente, vamos lá, atravessar. É muito longe, não tem carro, não tem nada. É muita gente. Moisés, eu vou aliviar pro seu lado. Vou pegar vocês aqui. Vocês sofreram muito. Vou transportar. Aí o que ele faz? Vocês vão andando. Eu te dou a terra prometida. Deus tem uma terra prometida. Mas quando você entrar, tem gigante. A gente acha, Deus me deu. É. Aí quando você entra no ambiente, tem gigante. É aí que o negócio começa a dar problema. Porque você entra no território, você até começou, você foi caminhando, tá obediente, paralisou, talvez era para bater na rocha, você misturou tudo igual o povo. Você pode olhar, gente, tudo que a gente faz já está escrito na Bíblia. Igualzinho. A gente só replica. É por isso que tem ensinamentos para a gente ler devocional. E você não cometer na sua vida. Só que você não está lendo, aí você está cometendo.
Vamos voltar. Jesus, ele vai andando, ele manda a gente, ó, vai lá. Aí você chega naquele ambiente, empresa, família, relacionamentos, aquilo que você vai estar conquistando, a sua terra prometida. Aí tem uns gigantes lá. O que ele vai fazer com você? Tentar te parar. Vai te paralisar. Aí qual que é a postura do Filho de Deus? Eu sou mais que vencer. Eu posso todas as coisas naquele que me... Aí você precisa conhecer de Bíblia. Quem não é bom de Bíblia vai ficar para trás. É por isso que você tem que ter revelação. É por isso que você tem que ter intimidade todo dia. É por isso que você tem que buscar. Por isso que você tem que ter o desejo. Ó, assim correu adiante e subiu. Você tem que ter desejo. Tem hora que você tem que correr mesmo. Tem hora que você vai andar. Tem hora que você tem que parar. Tem hora que você tem que correr de novo. E ele falou, essa corrida aqui era intencional. Eu preciso. Esse povo aí só quer uma cura. Eu quero andar com aquele que cura. Talvez você está vindo aqui só pela cura. Agora, quando você mudar a ótica, eu só quero andar com aquele que cura. Aí você não vai resolver um problema, você vai resolver todos. Quem está entendendo a diferença, gente? Aí eu não fico como um mendigo espiritual. Tá cheio de mendigo espiritual dentro da igreja. Porque não entendeu a revelação da palavra, não busca o Senhor, não tem intimidade. Só fica assim, Jesus faz aqui, ele vai lá, puf, faz. Igual ele fez com os homens. A maioria dos homens, você pode olhar. Não conta para ninguém, vai. Vai lá, traz o sacrifício lá para os profetas, vai lá, mostra lá os homens, os fariseus. Mas na verdade, só tinha 12 que estavam andando com ele. Gente, sinceramente, é pensar de forma lógica. Ele me curou de uma cegueira, nunca enxerguei. Não sei como que funciona a vida. Ele me cura. Você acha mesmo que olhar para aquele homem e falar assim, obrigado, Jesus, você é top. Eu falei, o quê? Ele me curou, eu quero andar com você. Eu não quero saber, eu não sei o que você fez aqui, mas eu quero andar com você. E às vezes, gente, nós conhecemos essa presença e a gente fala assim, ele cura, né? Ele levou sobre si todas as nossas dores, ele leva. É por isso que às vezes tem curas que não são liberadas, gente. Fé é o acesso. Muito bom. Ela sobrepõe nossa realidade racional, a nossa razão. E eu sei, mas é para pregar para que o coração, o Espírito Santo ministre o seu coração. Tem pessoas aqui ainda que duvidam da cura. Eu sei, e está tudo bem. Mas você só não pode permanecer nesse lugar. Amém. E aí vai para a palavra e busca da palavra o que a palavra fala a respeito disso. Eu vou trazer aqui a série ainda. Eu já falei, mas eu vou trazer. Eu vou cumprir minha palavra. Eu vou falar uma série só sobre cura. Quando que ela vai começar e quando ela vai acabar, também não sei. Mas eu vou falar. Porque eu sei que tem muitas mentiras no nosso coração a respeito disso. Ah, Deus curou esse por ano, mas esse aqui não. Ah, esse daqui ele frequentava a igreja, mas não foi curado, morreu. Ah, mas esse daqui não tem nada, ele recebeu a cura. Eu sei. Fica com essas perguntas aí que a gente vai sanar e responder tudo com a palavra de Deus. E Zaqueu subiu com propósito. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, desça rápido, porque ele já viu o nosso coração. Agora, esse detalhe para mim aqui, a parte B do versículo 5 é, porque hoje preciso ficar na sua casa. Uma coisa é ir, outra coisa é precisar. Quem está me entendendo? Uma coisa é eu querer ir, eu vou lá na sua casa. Outra coisa, eu preciso estar na sua casa. Eu não sei a sua realidade, meu querido, mas eu preciso de Jesus na minha casa. Eu preciso da presença na minha casa. Porque sem a presença, eu sei o quanto eu sou chato, eu sei o quanto que eu sou ruim, eu sei o quanto que ninguém me aguenta, eu sei a minha realidade carnal. Eu preciso da presença. Mas Jesus, não foi Zaqueu que falou, Jesus falou, ó, desça depressa, porque eu preciso estar na sua casa. Ele sabia da realidade de Zaqueu. Mas porque ele desejava a presença, Zaqueu, eu faço questão de parar minha caminhada, que eu poderia continuar, que eu estou indo para um lugar de morte, mas eu faço questão de parar na sua casa. Toda pessoa naquela época que recebia como um publicano, recebia em sua casa, era um lugar de honra. Toda pessoa que era bem recebida nesse lugar, ela precisava ter roupas novas, ter um bom alimento, ela poderia ter ali o lugar de fala, era um lugar de honra receber. A palavra não fala que Jesus teve roupa nova, que ele comeu, que ele teve um lugar de honra, mas fala que teve salvação naquela casa. Jesus foi para ser bem recebido, mas ele que foi entregar. Porque Jesus não é só para a gente poder ficar tirando, é para a gente poder viver o que ele tem para nós também, gente. Quando a gente vai entendendo esses paradoxos, você fala assim, gente, meu Deus. E como que Jesus chama ele?
Que o justo, eu vou ficar na sua casa. Na hora que ele falou o justo, os Caim se levantaram na hora. Ô limpo, eu vou ficar na sua... O quê? Ele? A gente está atrás de você, a gente está buscando você, e você vai ficar na casa dele, o que faz a gente sangrar? Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Esse é o escândalo do evangelho. Que ele alcança quem não merece aos nossos olhos. Quantos de nós já falamos assim, esse aqui não merece não, mas esse aqui merece, esse aqui é bom. Um homem trabalhador, um homem, entendeu? Gente, Jesus veio buscar e salvar todos, mas ele não o recebeu. A questão é se eu vou crer naquilo que ele fez ou não. Ele morreu por todos. Ninguém é melhor, ninguém tem filho querido. E existem doutrinas que vai falar, não, alguns são prediletos, alguns são separados. Respeito, mas não tem coerência para mim. Se eu ler João 3,16, você já quebra isso. Ele morreu por todos. Agora, eu preciso corresponder a esse amor de Cristo. Assim como o Zaqueu falou, eu sei da minha realidade, mas eu sei também o que ele pode fazer. Eu vou subir, quem sabe ele me escuta. Ei, Jesus! Creio eu que ele não subiu alto demais e nem baixo demais. Baixo demais, ele já era baixo, ele não ia conseguir ver. Subir alto demais, se ele fala, ele não ia ser escutado. Então era um meio termo. Jesus! Ei, Zaqueu, pode descer, eu já te vi. Imagina aquela multidão em volta dele. Ei, Zaqueu, eu já te vi, pode descer. E desce rápido, viu? Desce rápido que eu faço questão, eu preciso estar na sua casa. Jesus precisa estar na sua casa também, meu irmão. Desça depressa, porque Jesus, ele precisa também estar na sua casa. Para ele poder transformar aquilo que ainda não foi transformado. E por fim, gente, para nós finalizarmos, quando Jesus entra, salvação transforma tudo. Não é mesmo? Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. O coração de Zaqueu, que recebe com alegria. Você recebe Jesus com alegria? Não estou bem, Mateus. Mas ele tinha todos os motivos também para ele poder estar cabisbaixo, tá mal. A palavra fala que ele recebeu com alegria. Ele estava alegre com a presença. O Senhor está dando uma chacoalhada em todos nós, começando por mim, a gente ter mais alegria na presença. A você não depender da resposta de amanhã que você precisa, mas depender da presença e a se alegrar mais. Eu sei, tem alguns aqui que estão dependendo de resposta essa semana, eu sei. O Espírito Santo fala comigo. Mas você não é refém disso mais, porque quando você se alegra com a sua presença, quando você escolhe levantar suas mãos e adorar, você usa a sua arma de guerra, Jesus já está lutando as suas guerras, querido, na sua frente. Por isso que ele é conhecido como o Senhor das batalhas, Senhor dos exércitos. É um Senhor que vai à frente na sua retaguarda, vai atrás, vai do lado. Ele está te protegendo com os anjos em volta de você. Ele sabe. Zaqueu entendeu isso. Os homens estavam andando com ele e não entenderam. O coração da multidão murmura com religiosidade. Religião é isso. Religião é tentar alcançar Deus. Agora me fala como que um homem em sua limitação vai conseguir alcançar um Deus que é infinito, que é o Criador. A religião significa religar. É o homem tentando. O que é o Evangelho? É Deus vindo ao encontro do homem para que nós sejamos encontrados nele. Depois que nós somos encontrados, a gente corresponde. Por isso que não são as nossas obras que vão alcançar a salvação. É consequência da nossa salvação. Por isso que Tiago, irmão de Jesus, fala, a fé sem obras, ela é morta. Porque ela é uma resposta da sua salvação. Tem pessoas que praticam para alcançar, nunca vai alcançar. Agora tem pessoas que entendem a salvação e refletem na sua vida com obras, exaltando quem Cristo é. A nossa vida deve ser assim, gente. Exaltando quem Cristo é, através de quem nós somos. Zaqueu, porém, levantou e disse, Senhor, olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém ainda extorquir alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Porque ele, como bom judeu, ele entende. Lá em Êxodo, capítulo 22, verso 1, fala, a restituição, quando alguém é extorquido, é devolvido sempre 4 vezes mais. Ele já estava pronto para poder entregar tudo que ele tinha. Tudo que ele roubou, tudo que ele adquiriu, tudo que... Pensa, gente, ele falou, eu estou pronto a perder minha dignidade, eu estou pronto para poder entregar tudo, eu estou pronto porque eu prefiro estar com meu Senhor do que ter tudo isso. Do que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. Ele falou, eu estou pronto para render tudo, para andar com o meu rei.
Eu estou pronto para entregar tudo, para andar com meu Senhor. Quem sabe eu seja o 13º para poder andar com Ele aqui também. Se eu pegar só um pouquinho da pontinha do que esses homens recebem todo dia, vendo o que Ele faz, o que Ele fala, para mim já está suficiente. Se Ele não quiser, está tudo bem também. Ele já está dentro da minha casa. Esse é o nosso Jesus, gente. Fique de pé no seu lugar. Quando Jesus ele entra, ele toca em quem? No falso Deus, no dinheiro. Porque Zaqueu, o coração dele, o trono dele era o dinheiro. Alguns aqui, o Senhor falou comigo, alguns de vocês, o seu coração não é o Senhor ainda, é o dinheiro. Mas você pode dar uma resposta para Deus, assim como o Zaqueu. O dinheiro não vai mais determinar quem eu sou e a minha alegria diariamente. O dinheiro não vai mostrar quem eu sou. Não. Não vai ditar os meus passos mais. Não vai fazer eu levar a tomar decisões que abrem mão dos meus valores. Não, isso não vai determinar quem eu sou mais. Isso era seu passado. Isso era talvez antes de você ter chegado aqui e ter pisado nessa igreja. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você tem uma decisão, sair desse lugar ou continuar sendo governado pelo dinheiro. Não é fácil a decisão. Mas eu te asseguro, a melhor decisão é fazer com que só há um rei no seu coração. E ele se chama Jesus Cristo. Ele termina falando. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa. Porque este homem também é filho de Abraão. As pessoas vão falar que não. Mas eu que sou o dono de todas as coisas, eu que criei todas as coisas, eu falo. Você também é da descendência de Abraão. Você também vai fazer parte da linhagem de Abraão. Você também merece a salvação. Você não precisa tentar conquistar a salvação. Eu entrego ela para você. É por isso que eu estou aqui na sua casa, Zaqueu. É por isso que eu vim como um desejo de estar na sua casa. Porque eu vim trazer a salvação para essa casa. Fico imaginando se ele tinha filho, se ele tinha mãe, se tinha pai. Todo mundo se sentindo condenado por ele, recebendo dinheiro, mas mal ao mesmo tempo. Aquele sentimento estranho. E aí Jesus falando na mesa com eles. Olha, não precisa mais ficar preso ao dinheiro, não precisa ficar mais preso sobre a condenação que as pessoas te odeiam. Agora eu vim trazer salvação para vocês. Agora vocês não vão andar mais sobre jugo. Agora vocês não vão ser mais refém disso. Não vai ser mais refém sobre as opiniões que as pessoas te odeiam. Elas vão talvez te odiar, mas agora diferente é que o seu coração agora está em mim. Agora que vocês têm a salvação em Cristo, agora vocês viverão eternamente comigo. Agora vocês têm uma morada no céu junto comigo. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. É assim que ele termina, buscando e salvando. É isso que ele vem fazer na nossa vida, nos buscar e nos salvar. Esse é o nosso maior presente, nos buscar e nos salvar. Eu oro, meus irmãos, que nós, saindo daqui, nós venhamos ter mais alegria na salvação que ele já nos entregou. Eu oro para que a gente entenda o que ele fez de fato na nossa vida e cada vez mais tenhamos um clamor pela volta dele. Eu oro, meus irmãos, que o nosso coração venha exalar mais em dar um glória a Deus, em celebrar mais do que nós damos mais tarde ou amanhã no jogo de Portugal na seleção do Brasil, que Jesus merece o nosso melhor. Celebre com o jogo do Brasil, eu irei celebrar. Celebre com a seleção de Portugal, que eu creio que os dois vão estar na final ali e que vença o melhor. Mas celebre com a presença de Jesus mais do que qualquer futebol, meu irmão. O Senhor tem o melhor para nós, mas também a gente tem o melhor para Ele. Se a gente consegue celebrar com jogo de futebol, a gente consegue celebrar com o nosso rei. Se a gente consegue celebrar com bandas de músicas que nós já participamos no mundo, cantamos horrores, gritávamos, dava o nosso melhor, nós também podemos gritar na presença quando estivermos louvando a Deus. Porque Deus merece o nosso melhor. E se você é mais introvertido, Deus sabe do seu coração também, queridão. Ele recebe a sua adoração da mesma forma. É porque existem algumas pessoas também que precisam se posicionar no seu coração como um tudo. Porque esse é o lugar nosso, de dar o nosso melhor na presença de Deus. Amém, gente? Amém. Existe alguma pessoa que fala assim, Mateus, eu preciso dessa salvação, eu preciso desse Deus, eu não aguento mais, não dá mais, eu preciso voltar para a presença. Esse é o momento, gente, para a gente poder olhar para a presença e falar assim, eu preciso dele. Assim como o Zaqueu entendeu, subiu eu também, eu estou subindo hoje. Eu estou subindo na minha videira, eu estou subindo lá para poder ver Jesus, eu estou na igreja. Eu preciso desse Jesus, eu preciso me render a esse Jesus. A minha vida precisa ser rendida a Ele totalmente.
Existe alguma pessoa que fala assim, Mateus, eu quero. Eu preciso voltar, eu preciso me entregar. Eu preciso me render. Existe alguma pessoa que fala, Mateus, eu quero? Faz um sinal com a sua mão, eu quero te ver. Fala, Mateus, eu preciso dessa presença. Eu preciso me render totalmente. Alguma pessoa que fala, Mateus, eu quero? Não? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom e Ele sabe do coração de cada um. Se você precisa e você não quis vir aqui à frente, pode nos procurar no final, porque aqui não é um lugar de trazer confusão ou de acusação. Aqui é um lugar de liberdade na presença. Mas eu quero orar por vocês. Quero que você feche seus olhos para abençoar vocês. Diante de tudo que você tem enfrentado e passado. Diante das condenações e das acusações. Senhor, você sabe de tudo que os seus irmãos, os seus filhos têm passado. Os seus amigos, Senhor. Amigos do Espírito Santo. Você sabe as batalhas, os gigantes que eles estão enfrentando. Alguns aqui já estão em direção à sua terra prometida. Alguns já até chegaram, estão na porta da entrada. Estão se deparando com gigantes. Gigantes estão tentando parar famílias. Gigantes estão tentando parar projetos. Gigantes estão tentando paralisar, Pai, tudo que você tem para a vida deles. Pai, eu oro, Senhor, para que esses gigantes agora venham cair agora sobre a vida deles, no nome de Jesus. Pai, toda acusação, toda mentira, tudo aquilo que fala que eles não são mais por conta daquilo que você fez na cruz, eu repreendo, Senhor. Eu repreendo, Senhor. Eu repreendo todo dardo inflamado. Eu repreendo toda seta maligna. Toda imagem maligna que vem na sua mente, querido. Talvez você não está conseguindo dormir. Eu repreendo isso da sua vida em nome de Jesus. Existem alguns movimentos que aconteceram nessa semana na sua vida que nunca aconteceram há muitos anos. O Senhor sabe daquilo que você tem enfrentado. Mas o Senhor também te livra. Porque o Senhor vem nos livrar. Ele vem nos livrar do laço da morte. Ele vem nos livrar da maldição. Ele vem nos livrar, Pai, daquilo que nos afasta da presença. Eu oro, Senhor, para que nessa semana eles corram, Senhor. Eles renovem as suas forças. Que eles se alegrem na presença. Andando no carro, andando no transporte público, andando nos autocarros do seu trabalho, Pai, vai vir uma alegria na presença, Pai, que as pessoas não vão entender, mas é a presença invadindo o coração deles. Eu oro, Senhor, para aqueles que precisam de cura no seu interior. Senhor, revela e derrama. Senhor, revela e derrama. Todos aqueles que precisam, Pai, se é no corpo físico, eu libero agora no nome de Jesus. Na mente, no corpo, tudo aquilo que impede eles de poderem viver uma semana extraordinária. Em nome de Jesus. E nós declaramos, Espírito Santo, uma semana de experiências com você. Aleluia. Uma semana de revelações da sua presença. Uma semana, Senhor, onde eles verão a mão do Senhor em tudo o que eles fizerem. Uma semana, Senhor, onde Ele verá céus abertos sobre a casa deles. Porque Jesus irá estar conosco todos os dias da nossa casa. Senhor, nós te louvamos por essa mensagem, que venha cair em bons solos e frutificar 30, a 60 e a 100 por 1 no nome de Jesus. Amém?